Na década de 80, a NASA fez um estudo sobre os planetas, o Sol, a Lua e a Terra, além de outros planetas. Ela buscava mapear o sistema solar. Tinha vários motivos para fazer isso, para entender exatamente as coordenadas para futuras descobertas científicas relativas ao universo. E aí vem uma revelação espetacular. Veja bem o que Harold Hill escreve: nós e os cientistas da NASA descobrimos que falta um dia no calendário universal. Ou seja, a NASA fala que está faltando um dia, está dentro de todos os estudos que eles fizeram. O mais surpreendente é que provavelmente a gente já sabe disso há mais de 3.000 anos. E eles mesmo admitem que esse dia que está faltando, na verdade, é um dia que aconteceu há muitos e muitos anos atrás. A gente está voltando à época de Josué. Josué, aquele grande líder que sucedeu Moisés, e ele tinha uma missão especial. A missão dele era fazer o povo de Israel, que estava 40 anos andando no deserto, entrar e conquistar a terra de Canaã, a terra de Israel. Existem 31 reis que lá vivem com os seus povos. Josué, ele vai entrar em Israel, o Rio Jordão se abre, todo o povo de Israel entra lá. E aqui começam batalhas que muitas vezes são completamente milagrosas. Por exemplo, a Batalha de Jericó, onde as muralhas de Jericó todas caem quando o povo de Israel dá 7 voltas sobre essas muralhas. É uma história inteira que a gente tem um vídeo sobre isso no canal. Eu recomendo muito você dar uma olhada. E assim foi batalha após batalha. Porém, você sabia que Josué, antes de fazer as batalhas, ele oferecia um tratado de paz. Olha, vejam bem, vocês podem morar aqui, abandonem a idolatria e nós viveremos juntos. Vão haver acordos econômicos, acordos de segurança e assim por diante. Porém, os povos não aceitavam abandonar o paganismo, abandonar todos aqueles costumes terríveis que o próprio Deus fala pra gente na Bíblia que eles faziam, né? Não somente a idolatria, como várias práticas que iam contra a vontade do Eterno. Então, a cada cidade que Josué, com o povo de Israel, avançava, era oferecido um tratado de paz. Houve um povo que aceitou esse tratado. Foram os Givonim. Eles perceberam que o povo de Israel era tão poderoso, tão forte, eles não têm chance contra eles. E eles fazem um acordo com Josué. Esse acordo inclui um tratado de proteção. Se o povo de Israel é atacado, eles se comprometem a pegar as armas e ajudarem o povo de Israel. E o contrário também é válido. Se eles forem atacados, então o povo de Israel está obrigado também a protegê-los. Diz a Bíblia até mesmo que muitos desses Givonim acabam se convertendo ao judaísmo. Porém, quando os outros povos da terra de Canaã ouvem o que os Givonim fazem, eles ficam furiosos. E para que não existem outros povos que queiram fazer esse mesmo caminho, o que eles fazem? Eles se juntam 5 reis para fazer uma batalha que vai aniquilar os Givonim. Então vem Adoni-Tzedek, que era o rei de Jerusalém, mas não era uma pessoa boa, não confunda ele com Malki-Tzedek, outro personagem que a gente tem um vídeo no canal sobre ele. Ele envia mensageiros a outros 4 reis. Todos esses 5 reis, eles se unem e vão fazer uma batalha terrível contra os Givonim. Eles cercam a cidade. Quando os Givonim percebem o que está acontecendo, eles urgentemente mandam mensageiros até Josué. Josué, nós temos um pacto, nós temos um tratado. Por favor, é hora de vocês cumprirem. Nós estamos sendo atacados, podemos ser destruídos completamente. Por favor, venham salvar-nos. Josué realmente reúne o povo de Israel, reúne o exército e fala: nós temos um compromisso e nós vamos honrá-lo. Então Josué, nesse momento, ele reza para Deus, porque vejam só, até esse momento,
Cada vez era guerra contra um povo. Agora você vai juntar 5 povos que estão lutando contra os Givonim e o povo de Israel. Josué, ele sabe que mais do que nunca ele precisa da ajuda de Deus. E essa ajuda veio. O que acontece então realmente, o exército de Israel vai até o lugar da batalha e eles começam a batalhar e a guerra ela começa a ser vencida até que os 5 exércitos eles são aniquilados. Mas boa parte dos exércitos, quando eles percebiam, isso acontecia muito na época, quando um exército percebia que a maré está indo contra ele, que eles estão perdendo, muita gente começava a fugir. A ideia de fugir é que não somente as pessoas não morram, mas que elas possam se reorganizar mais tarde, formar novamente um exército que vai tentar lutar novamente e conquistar o seu objetivo. Então Josué está ciente desse fato que muitas pessoas estão fugindo. O problema é que o dia estava terminando e não era que nem hoje. Não existia eletricidade, não existia luz, então eles vão ser protegidos pela escuridão. É muito difícil agora fazer uma batalha à noite, encontrar tantos inimigos que estão indo para todos os lados. E aqui a Bíblia conta pra gente o que a NASA descobriu 3.000 anos depois. O texto bíblico diz assim: sucedeu que, fugindo eles diante de Israel, a descida de Beit Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até a Zeca. É interessantíssimo que nós sabemos onde estão essas grandes pedras. Até o dia de hoje nós sabemos onde foi essa batalha e nós vemos essas grandes pedras. Impressionante. Mas ainda haviam sobreviventes e nesse momento é que vem esse fato surpreendente. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amoreus na mão dos filhos de Israel e disse: Sol, detém-se em Gidom, e tu, lua, no vale de Aialon. Josué está pedindo para Deus: Deus, eu preciso que esse dia dure mais, eu preciso de mais horas e mais horas para ter certeza que esses 5 reis e o seu exército todo completamente não existirá mais e não causará mais danos nem aos Givonitas, nem a nós da terra de Israel. Então, por favor, Deus, faça o milagre, faça o sol continuar, mantenha a lua no vale do Aialon para que a gente possa terminar essa guerra. E é exatamente o que a Bíblia fala que aconteceu. E a lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos. Continua o livro de Josué dizendo: isso não está escrito no livro do reto, o livro Hayashar? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Mas veja que impressionante. Então a NASA descobriu na década de 80 que estava faltando um dia e a NASA fala que o tempo que falta são 23 horas e 20 minutos. O texto bíblico diz que o sol se deteve quase um dia inteiro. Então a gente vê uma informação bíblica que é descoberta pela NASA milhares de anos depois. A gente não precisa da NASA para saber que a nossa Bíblia veio de Deus, mas que é uma prova maravilhosa, sem dúvida é. E qual foi o final então dessa história? Ele é muito curioso, porque os 5 reis, ao ver que todo o seu exército foi aniquilado, eles se esconderam numa caverna. Porém, eles foram descobertos. A princípio, a caverna foi fechada. Depois do final da batalha, Josué pede para tirar esses reis de lá. Eles são mortos, os 5 reis são mortos juntos, então, no final das contas, como todo o seu exército foram mortos. E aqui ficou um grande sinal para o povo de Israel, para os Givonitas, mas também para todas as pessoas da terra de Canaã que viram que aquele dia não acabou e acabou sendo um dia milagroso, onde
todos perceberam que Deus existe e Ele controla completamente a natureza, porque a natureza é uma criação dele. Então, nós vemos também o que a NASA descobriu está completamente correta, porque a gente já sabia isso do livro de Josué.